Boa tarde pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para vocês matarem a saudade de mim, em primeiro lugar. E em segundo lugar é para contar aí as poucas novidades que a gente tem, tá? De novidade tem o fato de que eu fui hoje na Polícia Federal, protocolei o meu pedido de porte e protocolei também um pedido de aquisição de arma nova, tá? Dependendo do que acontecer, a gente compra uma arma nova, põe no Sinarme e resolve por aí. Tá? Também fui no exército pedir a renovação do CRAF da minha pistola, tá? E eles me disseram que lá tá levando uns 90 dias mesmo para sair a segunda via do CRAF, tá? Então eu me vi diante da seguinte situação: eu não tenho arma no Sinarme de porte, só tenho arma no Sigma, tá? Só que eu não tenho um CRAF válido para essa arma no Sigma. Então o que eu fiz? Eu peguei uma arma que não é de porte, né, uma espingarda do Sinarme, fiz o cadastro do pedido de porte usando esse número dessa arma, certo? E daí preenchi toda a documentação como se fosse pedir um porte normal e daí só na justificativa eu coloquei: observação importante, foi utilizada uma arma Sinarme sem características de arma de porte, apenas para ter acesso ao sistema, dado que nesta data não há acesso ao sistema para cadastro de arma Sigma. A arma que se pretende portar é a pistola tal, cuja guia de trânsito segue anexa, devendo ser desconsiderado o tipo de arma para avaliação do pedido nos termos do artigo 20 do Decreto 9.785, que desvinculou o porte de arma e o vinculou à pessoa, né? Então, fiz essa ressalvinha no meu pedido de porte, deixando claro que a arma que eu usei para ter acesso ao sistema não é a arma que eu pretendo portar, tá? Para evitar indeferimento por conta disso, tá? À tarde, chegou ao meu conhecimento um novo ofício circular número 7, onde a Brasília lá está orientando as polícias federais regionais a fazerem os cadastros das armas Sigma no Sinarme, tá? Agora, se você entrar lá em Polícia Federal, armas, for no link porte de arma de fogo e pessoa física cidadão, você vai ver um escrito lá: atenção, com a publicação do decreto tal, interessado em requerer porte de arma de fogo, seja proprietário de arma com registro válido no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas Sigma, deverá solicitar primeiramente o cadastro da arma em uma unidade da Polícia Federal por meio deste requerimento. Daí tem um link para o requerimento, tá? Então, quem tem arma no Sigma, não tem nenhuma arma Sinarme, não consegue ter acesso, como é que faz? Clica ali, preenche o requerimento à mão mesmo, leva lá com uma cópia do CRAF da arma, que eles vão fazer, te dar um número Sinarme para essa arma. Aí você vai conseguir preencher o formulário de porte normalmente usando essa arma, tá? Por que eu não fiz essa hipótese? Porque, como eu já falei, o CRAF da minha arma Sigma, ele está vencido. Daí, com o CRAF vencido, eles não iam me dar o registro Sinarme, né? Então, eu aproveitei que eu tenho uma arma Sinarme e fiz dessa outra maneira, tá? Outro detalhe, você não junta no seu requerimento os originais dos teus documentos. Eu vejo um monte de gente aí comentando nos vídeos: ah, puxa, eu queria fazer não sei o que, mas a polícia está com o meu requerimento, está com o meu teste, está com o meu isso, está com o meu aquilo. Gente, tira uma cópia do documento, tá? Aí monte um processinho, certo? Monte. No requerimento ele tem uma lista, um checklist dos documentos que você tem que apresentar. Então você ponha esses documentos na ordem que está no checklist, que é a ordem que eles vão conferir na hora de receber a documentação, tá? E leve junto uma pastinha com os originais que você tem na mesma ordem da checklist. Monta dois processos, um com as cópias simples que você vai entregar para o pessoal e outro com os documentos todos originais. Aí o que você faz? No balcão você pede: olha, queria que você autenticasse para mim as minhas cópias. Aí a pessoa vai conferir as cópias que você tem com os originais que você trouxe e ele vai autenticar lá na hora todos os documentos, e daí vai ficar só com cópias autenticadas lá pelo próprio servidor na hora. Aí você não precisa entregar para ele os documentos originais, tá? Eu fiz isso, protocolei dois processos: protocolei o pedido de porte, protocolei o requerimento de compra de uma arma nova. Já deixei os dois na mesma ordem certinha e a moça foi autenticando os dois ao mesmo tempo, tá? Então isso daí, não entregue documento original lá, que se entregar lá, daí depois, se você precisar para alguma outra atividade, alguma coisa do CR, você vai ter que fazer o teste de volta ou retirar a certidão de volta, tá? Aqueles documentos que eles são emitidos pela internet, esses daí você não precisa fazer uma cópia e eles não autenticam porque ele já vem autenticado pela internet. Agora, esses documentos que não saem pela internet, que não tem como conferir pela internet, esses daí você leva o original junto, né? Então, o que eu levei? Eu levei o meu RG, levei a minha carteira de motorista, porque o meu CPF nem sei onde é que tá? Levei o CRAF da arma que eu usei para fazer o cadastro no Sinarme, levei as certidões estaduais, que não são pela internet,
e levei o meu CR e levei a GT, tá? Para comprovar que eu tenho a arma de porte, eu levei lá uma GT lá da arma de porte, só para demonstrar que eu tenho uma arma desse tipo, sendo que na verdade é irrelevante para eles deferirem o pedido, tá? Mas para o pessoal que só tem arma no Sigma, tá? Já está no site como é que faz. As informações que eu tenho são de que isso daí, esse cadastro de arma no Sigma, esse cadastro da arma Sigma no Sinarme, tá levando aí em média uma semana, uns 15 dias aí, porque o pessoal que fez usando esse cadastro aí, sem a gente saber se era assim ou se não era que faria, essa semana já receberam os números Sinarmes e conseguiram ter acesso daí ao formulário do pedido de porte normalmente, tá? Em relação a portes efetivamente expedidos, tá? Já tem notícia de porte expedido, não a carteirinha, não o documento, mas já tem gente lá que está constando na Polícia Federal lá deferido o porte, tá? O pessoal não tem muita certeza porque não foram impressas as cédulas, tá? A informação que está chegando pra gente é que essas cédulas vão ser impressas em Brasília e daí vão ser encaminhadas para as superintendências regionais para serem retiradas, tá? Mas já tem porte sendo deferido, inclusive com pedidos anteriores ao decreto, certo? Mas daí já foram adequados à situação ao decreto, tá? Outra questão, em alguns lugares está sendo feita entrevista, tá? A minha orientação para a entrevista é a seguinte, eles fazem algumas perguntas específicas, assim, me dê um exemplo de uma situação real onde a arma salvaria a tua vida, alguma coisa desse tipo, tá? Minha orientação é a seguinte, considerando que você tem uma presunção prévia de necessidade, a entrevista ela só vai servir para te prejudicar, tá? O colega até me mandou um áudio de uma entrevista onde eles ficaram insistindo para ele dar um exemplo real e ele, como eu já tinha orientado ele continuou, não, a minha necessidade é a do decreto, Aí eles insistindo, daí ele deu um exemplo real lá, mas não foi nada que retire a necessidade dele. Mas na prática, você responder de forma muito ampla esse questionário, ele vai acabar servindo para eventualmente o delegado dizer, não, ele tem a presunção de necessidade, mas na entrevista foi identificado que ele não tem a necessidade, tá? Então qual que é a minha recomendação? Minha recomendação é não falar de casos muito reais específicos, né? Então, por exemplo, assim, o fulano de tal está me ameaçando. Eu acredito, tá, que isso pode servir para indeferir o seu pedido de porte utilizando o seguinte raciocínio. Ele tem um inimigo e ele quer usar arma para se defender desse inimigo, então existe aí a possibilidade de mau uso da arma, alguma coisa nesse sentido. Então dê exemplo simples, né? Se eles insistirem no exemplo real, você diz assim, olha, eu possuo a arma, né? E eu acredito que existe a possibilidade de alguém ficar sabendo que eu tenho a arma e me abordar quando eu chego em casa ou me abordar quando eu estou saindo de casa, e daí a arma ficando em casa, ela acaba não permitindo uma defesa, né? Então, se limitar ao exemplo, não dar muito detalhe, e falar de exemplos hipotéticos, né? Então, eu sou atirador, eu tenho arma, se alguém descobrir aí que eu tenho arma, pode me render numa situação onde tenha certeza que eu estou desarmado para roubar a arma especificamente, alguma coisa nesse sentido, então eu preciso da arma para defender o meu acervo, né? Aí eles perguntavam, você acredita que a arma vai realmente lhe ajudar? E você diz, olha, a gente tem treinamento, a gente treina bastante com frequência, eu acredito que realmente vai sim me proteger, né? Mas manter as respostas curtas eu acho que é a melhor estratégia. Se me chamarem para entrevista, é isso que eu vou fazer, eu vou responder o mínimo possível, ser o mais curto possível, porque quanto mais fala, mais chance de falar alguma coisa que retire a sua presunção de necessidade, tá? Então, gente, e em relação ao meu pedido de porte especificamente, a única coisa que eu achei estranha é que é o seguinte, quando consulta pela internet, ele só aparece como movimento, pelo menos até agora há pouco que eu consultei, a data que eu fiz o pedido, que eu imprimi o pedido. Ele não está constando que eu já fui lá e entreguei, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um tempo aí, dar uns 2 dias aí, se por acaso não aparecer lá documento entregue em análise, eu vou lá de volta e vou pedir para eles movimentarem no sistema. Por quê? Porque o prazo de 60 dias ele conta a partir da entrega da documentação lá, certo? Então, da forma como está aparecendo para mim hoje, que é só lá protocolo gerado e não tem lá documentação entregue, pelo sistema lá não está contando 60 dias ainda, tá? Apesar de eles terem me dado aqui um protocolo assinado de que tal dia e tal hora foi entregue a documentação, mas aparecendo no sistema é mais interessante, tá? Ô gente, então não tem muita novidade, tá? Por enquanto é isso.
Eu pretendo gravar uns outros vídeos aí falando de uns outros assuntos, até porque esse assunto a gente já está meio esgotado, mas eu estou sem tempo, a gente precisa trabalhar um pouquinho, mas pretendo gravar aí em breve, assim que surgir uma oportunidade, tá? Então peço aí que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e conforme a gente for tendo novidades, a gente vai informando vocês, tá? Lembrando que essa semana, teoricamente, vai para votação a derrubada do decreto na CCJ do Senado. Os senadores não estão recebendo e-mail, não estão lendo e-mail, então agora a estratégia é pressão nas redes sociais e pressão no telefone, tá? No site lá do Senado tem o telefone, eles atendem de má vontade, o rapaz até me mandou um áudio aí da ligação que ele fez lá, tem que ter uma paciência para registrar lá a sua manifestação, mas com uma certa pressão aí, eu acredito que a gente consiga, se não reverter na CCJ, pelo menos demonstrar que isso daí não deve ser levado a plenário, aí de repente nessa semana passa na CCJ, mas daí não vai para plenário, não indo para plenário, acredito que não gere efeitos essa aprovação aí do PDL aí lá no Senado, tá? Não sei exatamente qual que é o procedimento lá, mas eu acredito que seja alguma coisa que tenha que ser levado para plenário antes de ser considerado aprovado, tá? Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo e eu mantenho vocês informados.